Vamos iniciar mais uma videoaula, hoje com o tema intervalo de confiança. É a parte 1. Um exemplo. Desejamos conhecer o peso médio da população de crianças de uma dada região, mas nós sabemos que a população é inacessível. Uma maneira de conhecer o peso médio poderia ser calcular a média x barra, né, da amostra, como sempre fizemos, de uma das amostras que nós vamos sortear da população. Essa média é chamada de estimativa pontual, um único ponto, que é o valor da média. No entanto, nós vimos que cada amostra pode fornecer uma média diferente. Nós chamamos essa variação entre os valores médios das amostras de erro amostral. Então esse é um problema, né? Um problema porque nós vamos ter possíveis diferentes valores de média. E aí, nós podemos chamar a atenção que nenhum processo probabilístico está envolvido no cálculo da estimativa por ponto. Então, desta forma, nós não temos qualquer informação de quão precisa é a estimativa. Então, vamos lançar mão, né, de estimativas por intervalo, denominadas intervalo de confiança, abreviamos por IC, de um parâmetro μ desconhecido. O parâmetro μ é a média da população. O intervalo de confiança eles vão dar a ideia da precisão da inferência realizada, bem como a probabilidade de que o parâmetro esteja dentro do intervalo. Então nós vamos usar um intervalo de confiança, vamos calcular o intervalo de confiança a partir de uma amostra, e esse intervalo ele vai propiciar uma informação baseada em probabilidade, o que não acontece com a estimativa por ponto. E qual é a ideia desse intervalo de confiança? A ideia é que a diferença entre a média pontual, que é x barra, da nossa amostra, e a média verdadeira da população, que é μ, essa diferença seja pequena. O ideal seria que fosse zero, mas isso não vai acontecer. Tá? Porque para ser zero, o x barra teria que ser μ, né? Nós teríamos que ter a própria população, o que não acontece. Então, essa diferença entre a média amostral e a média populacional, nós desejamos que seja menor que um determinado E, que na verdade é um erro. Se as amostras são grandes, a distribuição das médias amostrais terá uma boa aproximação para a normal. Então nós vamos recordar da aula anterior, da videoaula anterior, que pelo teorema central do limite, a distribuição das médias amostrais terá uma distribuição normal com média μ e sigma raiz quadrada de n. Então nós vamos utilizar este conceito. Então vamos mostrar como nós podemos construir um intervalo de confiança para a média populacional. Então, nós já vimos que a distribuição de uma variável aleatória x, ela tem uma distribuição normal com média μ e desvio padrão sigma. E a distribuição normal padronizada z apresenta x menos μ sobre sigma. Então veja, o que eu estou abordando aqui é uma variável x, não é uma variável x barra, ou seja, nesse resultado que nós estamos observando na tela, nós temos uma distribuição por uma variável peso para uma variável estatura, e não para o peso médio ou para a estatura média, ok? Mas, pelo teorema central do limite, nós vimos que a distribuição de uma variável x barra, que seria a média, ela apresenta uma distribuição normal com média μ e desvio padrão sigma sobre raiz de n. E também a padronizada agora apresenta x barra no lugar de x, porque nós estamos trabalhando com média e não mais com o valor, menos μ, raiz quadrada de sigma, raiz de n. Muito bem. Então nós vamos seguir aquela ideia de que o nosso intervalo, ou seja, a diferença entre o valor pontual e o valor da média populacional, tem que ser pequeno, menor que um determinado erro. Nós vamos estabelecer qual vai ser esse erro. Isso é que é interessante. Então veja,
nós podemos fazer o seguinte. Mi é igual a x barra, né? Nós estamos tirando do módulo a expressão x barra menos mi. Então, mi seria igual a x barra mais ou menos um erro. Usando apenas uma parte da expressão, né, nós poderíamos construir um intervalo. Logicamente que essa parte do intervalo é a parte de mi menos x barra. E a outra parte é igual, que é mi mais x barra. Mas vamos trabalhar no mi menos x barra, que é o mesmo resultado para mi mais x barra. Então veja, mi menos x barra seria igual ao erro. Muito bem, por enquanto não temos ainda o nosso intervalo. Nós vamos supor que conhecemos o desvio padrão sigma da população. Óbvio que esse resultado é praticamente irreal, porque se nós não conhecemos a média da população, nós também não conhecemos o desvio padrão da população. Mas só para facilitar o entendimento da construção do intervalo. Depois nós vamos resolver esse problema do desconhecimento também do desvio padrão sigma. Então vamos lá. Veja, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir os dois membros da equação anterior pelo erro padrão sigma raiz de n. Não vai fazer nenhuma alteração. Concorda comigo? Então, olha só o que nós fizemos. Mi menos x barra dividimos por sigma raiz de n. E o erro também. Mas veja, quem é mi menos x barra sigma raiz de n? É z. Observe. Então, vamos substituir essa parte da expressão por z. Então, z é igual a erro dividido por sigma raiz de n. Vamos isolar o erro, não é? Vamos isolar o erro e nós teríamos que o erro é igual a z vezes sigma raiz de n. Então, o intervalo de confiança para a média populacional é dado por x barra, que seria a média da amostra, mais ou menos, agora estou colocando mais ou menos, nós tínhamos só trabalhado com a expressão mi menos x barra, não é? Então seria x barra mais ou menos z vezes sigma raiz de n. E aqui a gente pode, posição que a gente conhece o sigma, não é bem verdadeira, mas aqui nós estamos levando como sim. Nós também sabemos o n, que é o tamanho da nossa amostra. Nós também conhecemos x barra, que é a média da amostra, e fica faltando o tal do z. Quem que é o z? Mas nós vimos a distribuição normal e nós sabemos calcular z. Vamos a ele. Então, intervalo de confiança para a média, né? X barra mais ou menos z vezes sigma raiz de n. Bom, conheço o sigma, x barra e conheço também o tamanho da amostra n. Bom, quem é o z? Bom, nosso intervalo, a ideia é essa aqui, olha só que bacana. Nosso intervalo tem que ser tal que tenhamos uma boa confiança de que o verdadeiro valor do parâmetro μ esteja dentro desse intervalo. Senão o intervalo não presta, não é verdade? Então imagine se esse intervalo abarcar 99% ou 95% da distribuição. Nós teríamos uma boa confiança nele. Ok, olha lá. A nossa conhecida distribuição normal. Então observe, vamos trabalhar com 95%, por exemplo. Podemos trabalhar com 99%. Esses dois valores são os mais utilizados. Vamos ficar no 95%, que 99% é a mesma ideia. Então veja, 95%, a ideia é abarcar a maior parte da distribuição das médias. Então veja que 95%, como a nossa distribuição ela é simétrica, nós teríamos 47,5% do lado direito e 47,5% do lado esquerdo, ou seja, z positivo e z negativo. Muito bom. Quem é z? Nós vamos buscar z a partir do corpo da tabela, que tem a probabilidade, 0,475. Nós fizemos isso já. A partir do corpo da tabela, que nos fornece a probabilidade, 0,475, nós vamos fazer a volta, z 1,96. Não muda nunca, esse valor é sempre 1,96 para 95% de confiança. Então, tabela de distribuição normal, nós encontramos que o valor de 0,475 está associado ao valor de z 1,96. Olha aí,
nosso intervalo de confiança para a média populacional μ. Então, nós teríamos que μ é maior que x barra, nossa média amostral, menos 1,96, que é o valor que está associado a 95% de confiança, vezes sigma raiz de n. A mesma coisa para o outro lado. μ menor que x barra mais 1,96 vezes sigma raiz de n. Então, esse intervalo tem uma probabilidade de 0,95 de ser o intervalo que contém o verdadeiro valor da média populacional. Está aí a fórmula, que não é a fórmula que nós vamos usar exatamente, porque nós não conhecemos sigma, mas vamos continuar com esse conceito ainda. Muito bem, vamos interpretar corretamente o intervalo de confiança para 95% ou 99%. Observe pela figura que a média, a verdadeira média da população, é igual a 40 quilos, indicada por esse traço horizontal paralelo ao eixo X. Então, observe que para uma amostra 1, nós teríamos um intervalo de confiança, um bom intervalo de confiança, porque ele tem dentro de si, né, o verdadeiro valor da média populacional. Uma segunda amostra e, portanto, um segundo intervalo também teria. Uma terceira também. Mas observe que a quarta amostra, o intervalo de confiança dessa quarta amostra não tem o verdadeiro valor da média populacional. Nós estaríamos cometendo um erro, né, quando poderíamos dizer que a média da população de peso dessas crianças fosse, por exemplo, de 42 a 47 quilos. Não é verdade, porque a média populacional é 40 e não estaria dentro desse intervalo. O intervalo 5 teria, o intervalo 6 teria, e assim nós teríamos o quê? Para cada 100 intervalos, 95 intervalos contêm o verdadeiro valor da média populacional. E se nós estivéssemos trabalhando com 99, de cada 100 intervalos, 99 intervalos teriam o verdadeiro valor da média populacional. É evidente que nós não vamos calcular 100 intervalos ou 95, nós vamos trabalhar com um único intervalo, uma única amostra. Provavelmente, essa amostra vai fornecer um intervalo de confiança, e esse intervalo de confiança provavelmente deve ser um dos 95 que contém o verdadeiro valor da média populacional. É essa a ideia de intervalo de confiança. Mais uma última questão é que o intervalo de confiança de 95, ele é para a mesma amostra, né? Se nós estivermos trabalhando com a mesma amostra, o intervalo de confiança de 95 para a média populacional, ele vai ser um pouco menor do que o intervalo de confiança de 99, porque como 99 tem mais chances de acertar, ele tem que ser maior, ok? Muito bem, então vamos finalizar nossa videoaula sobre a interpretação do intervalo de confiança. Lembrando que o intervalo de confiança você pode utilizar para média, para proporção, para desvio padrão, né? Para todos os parâmetros que você deseja conhecer da população. Lembramos que pontos nós utilizamos, né, para descrever uma amostra, por exemplo, como fizemos já anteriormente, enquanto que os intervalos de confiança são para inferir. Muito bem, então vamos lá. Nós aqui temos uma população, né, com média μ, essa população apresenta uma distribuição normal, mas você sabe pelo teorema central do limite que não precisaria ter uma distribuição normal. Muito bem, o que nós podemos fazer? Nós podemos retirar desta população várias amostras, né, e calcular as suas médias. Então, por exemplo, essa amostra teria uma média amostral x/1, né, uma outra amostra também sorteada da população, poderíamos calcular a sua média, x/2, e assim sucessivamente nós teríamos, né, um conjunto diverso de médias amostrais. Óbvio, nós não vamos sortear diversas amostras. Nesse caso da videoaula, estamos expondo uma ideia. Então, observe que vamos ter um conjunto muito grande de médias. Essas médias nós vamos dispor num gráfico. Então, observe a média x/1, x/2, x/3, x/4, e assim nós poderíamos ter, né, 100 amostras, e dessas 100 amostras, 100 médias que nós estamos colocando nesse nosso gráfico.
Muito bem. Lembre-se, pelo teorema central do limite, que a distribuição das médias amostrais apresenta uma distribuição normal, como nós estamos vendo, com média μ. Não é? Olha só, então vamos colocar esse traço vermelho para indicar a média μ. Muito bem, você poderia sortear uma amostra e a sua amostra apresentar, por exemplo, essa média, x barra aqui, ok? E calcular o intervalo de confiança. Esse intervalo de confiança contém o verdadeiro valor da média populacional. Mas digamos que você sorteou uma outra amostra, que seria essa, por exemplo, calculou um intervalo, e esse intervalo, de 95 também contém o verdadeiro valor da média populacional. E assim você teria várias possibilidades, entre as quais, e por último, você poderia ter essa média e esse intervalo não conteria o verdadeiro valor da população. Então, essa exposição é para mostrar para você, não é, que de 100 intervalos, 95 vão conter o verdadeiro valor da média populacional. Nós acreditamos, né, que a nossa amostra vai fornecer uma média, e essa média com desvio padrão, com o tamanho da amostra, vai fornecer um intervalo de confiança que contém o verdadeiro valor da população. Ou seja, de cada 100, 95 vão conter o verdadeiro valor da média populacional e, muito provavelmente, o seu intervalo deve ser um dos 95. É assim que nós devemos encarar essa situação. Mas nós não podemos finalizar a nossa videoaula sem abordar o exemplo inicial do peso médio das crianças da população de uma determinada região. Após retirar uma amostra aleatória dessa população, nós poderíamos ter calculado nosso intervalo de confiança para a média de 95%, que seria igual de 38,65 kg a 42,25 kg. Observe que o resultado para a média populacional pode ser 39 quilos, 39,5 kg, 40 quilos, 42 quilos. Nós não sabemos exatamente qual é o valor, mas nós temos uma confiança de 95% que esse intervalo deve ser um dos 95 em 100 que contém o verdadeiro valor da população. Um abraço!